Gurizada, boa noite para o pessoal da TV Iga. Estou gravando esse vídeo aqui porque não estarei na cidade. Essa segunda-feira é a segunda-feira que eu estou em Passo Fundo. Então o Léo e o Mauro tinham pedido para eu deixar um recado para vocês e o recado hoje é Zika. Nós vamos falar isso ao longo das nossas aulas, nós vamos falar dentro de vírus, sobre Zika, sobre chikungunya, sobre a dengue, mas agora, nesse momento, até para quem vai fazer vestibular na metade do ano, vale a dica de Zika. Bom, um histórico breve da doença Zika. Na verdade, a primeira vez que se identificou o Zika, e o nome Zika se deve a isso, foi numa floresta na Uganda, chamada Floresta Zika, em 1947. Como é que se identificou isso? Alguns macacos foram lançados no ambiente a fim de identificar frequência de febre amarela. Não tinha nada a ver com o Zika, mas o agente transmissor é o mesmo, que é o Aedes aegypti. Então o que acontece? Uma vez identificado esse novo vírus, começou-se a estudar esse novo vírus e nós tivemos os primeiros casos de manifestação de Zika em humanos em 1954. Histórico no Brasil, abril do ano passado, abril de 2015, foi quando nós diagnosticamos os primeiros casos de Zika, principalmente na Bahia e Rio Grande do Norte, se não me falha a memória. Bom, como é que é o vírus Zika? O vírus Zika é um vírus envelopado, então ele vai apresentar um envelope lipídico, o Léo vai botar para nós aqui logo em seguida, e ele é um vírus RNA, ele não é um vírus DNA, ele é um vírus RNA. Gil, isso é importante em vestibulares particulares. Pega um vestibular como o UPF, pega um vestibular como o UX ou mesmo o UBRA, eles vão te perguntar qual é o material genético desse vírus, que é um vírus RNA. Enem não vai te perguntar. O Enem vai te falar da prevenção, o Enem vai te falar da forma de transmissão. Falando em transmissão, lembra o seguinte, a principal forma de transmissão é o Aedes aegypti. Então, meus velhos, é o que a gente sabe até agora de mais concreto é que, assim como a chikungunya, assim como a dengue, assim como a febre amarela, ele é transmitido pelo Aedes. Bom, existem outras formas que hoje nós estamos verificando, que é, por exemplo, através de saliva, que não é bem definido ainda, através de relações sexuais, parecem 2 casos nos Estados Unidos já diagnosticados, e principalmente o que a gente chama de transmissão vertical. O que é transmissão vertical? A transmissão vertical é aquela transmissão mãe-feto. No entanto, embora a gente tenha verificado presença do vírus em líquido amniótico, até então não se tinha muita certeza sobre essa transmissão vertical. Quando é que a gente passa a ter um pouco mais de certeza sobre a transmissão vertical? A partir do momento que tens afetado o desenvolvimento neurológico de algumas crianças com quadros de microcefalia. Então, vamos lá. Histórico, transmissão, as formas de transmissão, a forma do vírus, e aí a dúvida, como é que eu identifico o Zika, ou que eu estou afetado com o vírus Zika? Como é que eu consigo identificar isso? Bom, os sintomas de uma Zika é tão igual quanto os sintomas de uma dengue, de uma febre amarela, ou mesmo de uma gripe comum. O que acontece? Alguns fatorzinhos, alguns sintominhas aí são diferenciados. Por exemplo, se tu considerar dengue, tu tem artralgia, que é aquela dor absurda nas articulações. Eu também terei na Zika, só que ela é mais branda. Febre, uma gripe comum, a dengue pode causar, no entanto, em Zika, nós chamamos de febre branda. Essa febre ela vai oscilar entre 37 graus,8, 37,5 e 38,5. Ela não vai passar 39, 40 graus, é uma febre branda, muito branda. Pode vir ainda essa febre acompanhada de dor de cabeça, dores musculares. Isso pode vir como qualquer processo de infecção viral. Quadro febril, dor das articulações, dor de articulação, a dor muscular, a dor de cabeça. Mas eu também verifico conjuntivite e o principal, manchas avermelhadas pela pele. Se eu comparar com a dengue e com a chikungunya
A zika causa, e essas outras doenças causam manchas avermelhadas pela pele. No entanto, essas manchas que tu tens na zika, ela dá uma coceira muito grande e pode fazer até mesmo erupção cutânea, ou seja, aquela feridinha que erupta liberando líquido, liberando literalmente líquido, linfa. O que mais chama atenção é essa febre branda. Agora, como é que eu vou diagnosticar uma doença do tipo Zika? Bom, exame laboratorial. Uma vez desconfiada do Zika, eu tenho que fazer exame laboratorial. Geralmente o exame laboratorial é o PCR, é o exame de polychain reaction, de polimerase. É uma reação a partir de DNA. O que acontece? Nem sempre, através somente do PCR, eu vou diagnosticar 100% Zika. Para isso eu tenho que combinar outros diagnósticos, como diagnóstico de enzima hepática, diagnóstico de hematócrito, diagnóstico de enzimas específicas. Então eu vou ter que combinar até mesmo exame de coagulação, contagem de plaquetas, dentro de um determinado patamar, dentro de um determinado padrão, isso vai me confirmar o diagnóstico por Zika. Lembrando que é uma doença muito recente para nós, o conhecimento é muito recente. Na Europa nós tivemos casos só em 2013, então a gente está engatinhando nisso, tá bem? Ainda, meus velhos, mais uma coisa que é muito importante a gente salientar. O que mais chama atenção hoje na Zika são as manifestações, as complicações que ocorrem a partir da infecção do vírus, principalmente no desenvolvimento embrionário. Então lembra, hoje a gente já tem a relação, pelo número de casos de mães, ou melhor, de mulheres gestantes, que acabam desenvolvendo um bebê com uma alteração, que é, na verdade, uma alteração, como vou dizer, congênita, de tamanho cefálico reduzido. A gente chama isso de microcefalia. Então, hoje, o que a gente sabe? Apesar de não se ter confirmado a passagem de Zika pelo leite, nós sabemos que o Zika hoje vem manifestando essa má formação congênita do desenvolvimento do encéfalo das crianças. Então, eu vou ter um tamanho reduzido do cérebro, tu chama isso de microcefalia. Vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos sair um pouco do aspecto técnico, do aspecto biológico. Que problemas essa microcefalia pode acarretar? Bom, desenvolvimento dessa criança. Essa criança, obviamente, ela vai ter que ser assistida. Então, notem que tem, apesar de ser algo cruel, existe um comprometimento financeiro aí. O governo vai ter que subsidiar isso. O governo vai ter que, literalmente, proporcionar a sobrevivência dessa criança mediante uma bolsa ou um valor qualquer para essa família. Além disso, existe uma grande possibilidade de um negligenciamento dos demais filhos. Se os filhos forem negligenciados, cuida, é só suposição isso aqui. Se esses outros filhos forem negligenciados em função de uma atenção maior que eu vou ter essa criança portadora de uma necessidade especial, e cada caso é um caso, nós temos aí uma grande possibilidade dessas crianças que foram negligenciadas, que tiveram a sua atenção dividida em função desse filho portador de necessidade dentro da família, que elas desencaminhem para algum ramo de violência, um tráfico, alguma coisa do tipo. É uma possibilidade. Além disso, falando dessas possibilidades de complicações de ordem financeira, estrutural dentro da família, pensa o seguinte: essa criança vai merecer um atendimento maior. E hoje se fala se essa criança não vier a nascer. Como assim? O governo, ou melhor dizendo, alguns deputados lançaram a possibilidade de liberar o aborto mediante o diagnóstico de Zika. Duas condições legais no país que permitem o aborto. Ou quando é caso de estupro, ou quando é caso de anencefalia, ou seja, ausência do cérebro. Não tem nada a ver com tamanho reduzido do cérebro. Quando tiver um caso de anencefalia, o que acontece é que a vida não é compatível com vida essa condição. É um vegetal e muitas vezes é natimorto ou dura poucos dias ou poucas semanas. O que acontece é que uma criança com microcefalia, e nós temos casos disso, pode levar uma vida
relativamente normal. Nós temos casos de crianças com microcefalia, claro, em razão de outras doenças, de outros comprometimentos durante o desenvolvimento, que levam uma vida relativamente normal. Claro, com um ou outro cuidado especial. Gente, além da microcefalia, em alguns casos foi verificado que a presença do vírus pode levar a uma condição chamada síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? É parecido com uma polirradiculoneuropatia, ou seja, um processo de desmielinização, ou seja, destruição da bainha de mielina de nervos raquidianos, que são os nervos que partem da raque, da medula. Qual é a diferença de uma polirradiculoneuropatia para uma Guillain-Barré? As polirradiculoneuropatias, elas são graduais, lentas e graduais, ou seja, um caso crônico. A Guillain-Barré é aguda, então eu vou ter uma desmielinização causada pelo próprio sistema imunológico em função da presença do vírus. O vírus confunde o teu sistema imunológico, e o teu sistema imunológico atinge a bainha de mielina dos teus nervos raquidianos. E isso pode levar à morte, porque os raquidianos controlam parte do funcionamento visceral, como por exemplo o músculo do diafragma. Então eu posso ter uma paralisia de diafragma e uma morte por asfixia mecânica. Então isso também é uma coisinha. Eu acho improvável o Enem comentar isso, mas os vestibulares particulares podem daqui a pouco puxar o gancho e comentar sobre isso. É nervo raquidiano, não é nervo craniano. Nervo craniano aí seria a esclerose múltipla. Segue. Como é que eu trato isso, Gil? Não se trata. Não existe remédio para matar vírus. Eu não mato o vírus. Quem detona o vírus é o teu sistema imunológico. 7 dias, 10 dias, cuida. Questãozinha para cair para vocês em prova de vestibular particular. Cachumba, por exemplo, é ciclo viral, tem que esperar passar. Mas como é que eu faço então para melhorar a condição da pessoa que está com Zika? O que eu posso fazer como qualquer doença viral é minimizar os sintomas. Sintomas como dor de cabeça, quadro febril, eu trato com acetaminofeno, que é o mesmo paracetamol, ou mesmo dipirona. Não podemos tratar com ácido acetil salicílico, o AAS, uma aspirina da vida. Por quê? Lembra que lá na dengue, tu tens uma dengue, um dos tipos de vírus que causa dengue hemorrágica. Como a gente não conhece muito legal ainda o Zika, a gente não sabe se uma raça viral do Zika, alguma alteração de DNA não possa evoluir daqui a pouco com quadro hemorrágico. Então, pelo sim, pelo não, tratamos com paracetamol, o acetaminofeno e a dipirona. Para combater febre, dor de cabeça, disposição, espera o ciclo passar. Fechou? Como é que eu combato isso? Tchê, tu tá cansado de saber. Se eu tenho a principal forma de transmissão, o Aedes aegypti, toda vez que eu tenho uma doença em que o ciclo envolve um vetor, alguém que transmite, combate ao vetor. Qualquer forma de combate ao vetor. Tu pode entrar em qualquer página do governo procurando sobre dengue, vai ser a mesma coisa. Sobre chikungunya vai ser a mesma coisa. O vetor é o mesmo, é o Aedes. Então, por exemplo, limpeza de calhas, evitar... Eu vou deixar aqui do lado, o Léo vai botar para nós, uma série de... Tirado até do próprio site do governo, é o site do governo mesmo. Não sei que porra de site é aqui, mas cuida. Vai ficar aqui algumas diquinhas de uma cartilha que eles distribuem em escolas. Bueno, o cuidado com a água parada, que é onde o Aedes vai depositar os ovos e a fase larval vai se desenvolver, vindo a passar por metamorfose e liberando os novos mosquitos no meio ambiente, principalmente o que a gente tem que cuidar é a fêmea. Claro, eu não vou identificar sexo de mosquito voando, mas é a fêmea quem transmite, ela que é hematófaga, o macho é fitófago, se alimenta de seiva, esse que eu tenho que controlar. Se eu controlar a população, eu controlo os dois tipos, eu controlo tanto macho quanto fêmea. Tá bem? Pode ser que um vestibular particular te comente um detalhe. Por transgenia, se eu não me engano, é São Bernardo do Campo, eles liberaram mosquitos machos Aedes no ambiente transgênicos que não apresentam um determinado gene funcional para que ocorra o desenvolvimento da fase larval para adulto. Então, o macho copula com a fêmea
bota os ovos evoluem para a larva, só que quando a larva vai passar para a fase adulta, não acontece por falta de uma proteína que geneticamente foi apagada, esse gene aí, lá no mosquito macho. Tem dado certo porque, como eu não passo a larva para a fase adulta, eu tenho diminuído a população. Então eu tenho feito um controle de populações mediante uma ação transgênica aí do macho, por isso. Tá bem? Vale um abraço aqui para ti e cuida. Vou deixar de barbada para vocês algumas diquinhas agora sobre, por exemplo, Ubra, que a gurizada está indo semana que vem fazer. Dentro de Ubra, como são vestibulares particulares, os vestibulares particulares eles estão mais antenados com as condições que acontecem ao nosso redor, as condições de cotidiano. Não te esquece do desastre de Mariana, tá? Dá uma lida, não vai cair nada específico, por exemplo, comprometimento da cadeia alimentar ou bioacumulação. Dá uma olhada no panorama geral, Além da tragédia de Mariana, cuida também o que pode estar pintando para nós, questõezinhas que falam de material genético. Cuida, apagar a expressão de um gene, apagar um cromossomo inteiro que está se fazendo hoje, então eles podem falar diferença de DNA, o que é gene, replicação de DNA, dá uma olhada principalmente em síntese proteica. Além disso, por mais bobo que possa parecer, essa é para xirim, mitose e meiose. Pode vir uma bosta de uma mitose, de uma meiose. Dá uma olhada nisso aí, xirim. Tá? Principalmente os vestibulares particulares cuidam. E aí o que eu tenho que cuidar? 2N igual a 6. A carga total é 6 cromossomos. Por convenção, independente se está duplicado ou não, tu tem que dar uma olhada nisso. A carga mínima é N. Então, se uma célula 2N igual a 6, se uma célula 2N igual a 6, será N igual a 3 quando isso aí tiver que derivar algum gameta. Então, cuida essa condição de cromossomos. Além disso, respiração celular, mecanismo e aqueles nomezinhos que eu falei para vocês. Glicólise, beleza. Mas ciclo de Krebs em vestibulares particulares pode vir como ciclo do ácido cítrico. A parte de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, eles podem botar numa das afirmativas como fosforilação oxidativa. Embora não seja um sinônimo, o ato de adicionar fósforo em presença do oxigênio acontece na cadeia respiratória. Dá uma lida, não custa nada dar uma lida para quem vai fazer Ubra, em botânica de forma geral, nada muito específico. Dá uma olhada nos ciclos e dá uma olhada naquelas coisinhas tipo fruto, pseudofruto, dá uma olhada por ali. Exemplos basicamente. Além de dar uma olhadinha em botânica, todos esses vestibulares particulares, eles gostam de uma classificaçãozinha de cordados, diferença lá entre réptil, anfíbio, ave, mamífero, na conquista de ambiente terrestre. Eles sempre fazem uma relação mais evolutiva. Então vê ali uma característica diferente da outra em anfíbio, réptil, em ave e mamífero. Lembra? Anfíbio é o primeiro que chega ao ambiente terrestre, mas quem tem conquista do ambiente terrestre, o primeiro são os répteis. Esses répteis se super especializam como mamíferos, mantendo a temperatura corporal e super especialização à terra, e saem voando, aí te dando o grupo das aves. Dentro de zoologia também, não esquece, não sei porquê, eles têm fetiche com porífero, quinidário. As células identidades de um e de outro, coanócito, quinidoblasto. E, cara, o clássico que são artrópodes, principalmente dentro de insetos. Aquele gráfico de muda, a questão do exoesqueleto, de quitina, jamais queratina, queratina é proteína, quitina é um polissacarídeo. E falando nisso, por fim, dá uma cuidadinha aí, cara, em bioquímica. Abraços, terça-feira eu tô aí. Tchau, tchau.